aprender um pouquinho sobre calor, sobre as transmissões de calor e tudo mais. Vamos lá. Cotidianamente, a gente usa a palavra calor de uma forma muito errônea. Muitas vezes falamos, eu estou com calor, sendo que calor não é algo que um corpo possui. Calor significa energia térmica em trânsito. E vamos tentar entender um pouco melhor essa ideia aqui em algo mais prático. Usando as informações que você obtém da vida mesmo, você sabe que se você tiver um corpo mais quente e um corpo mais frio e deixar eles próximos, ao decorrer de um tempo, o corpo mais quente vai esfriar e o corpo mais frio vai se aquecer. Mas por que isso ocorre fisicamente? Se a gente pudesse dar um zoom nessa transmissão desses corpos, a gente veria que as partículas que compõem o corpo mais quente se agitam mais do que as partículas do corpo mais frio. E é essa transmissão de movimento entre as partículas mais rápidas e as mais lentas que provoca essa troca de calor. É isso que é a troca de calor. Então, em determinado momento, todas essas partículas vão ter a mesma velocidade e a temperatura do corpo A vai ser igual à temperatura do corpo B. Tudo bem? E isso aqui é um exemplo de calor por condução. E o que significa calor por condução? É quando se utiliza a matéria como um meio de choque por choque, mas existem outros tipos de transmissão de calor, como a convecção. A convecção é uma troca de calor onde o meio que está ocorrendo, a troca de calor, se move junto com o calor. Isso fica muito claro quando se pega um exemplo prático, como por exemplo o ar-condicionado. O ar-condicionado ele fica aqui em cima porque o ar frio é mais denso que o ar quente, então ele vai descer. E o ar frio e o ar quente que está aqui embaixo vai subir e vai ficar nessa troca, nesse ciclo de cima e desce. Isso é o que caracteriza a convecção. E por último temos a radiação. O Sol esquenta a Terra. O Sol está toda hora aquecendo a Terra, mas de que forma ele está fazendo isso? Se não existe nenhuma matéria no meio desses dois corpos. Bom, o Sol envia essas ondas eletromagnéticas até a Terra, onde a Terra absorve e se aquece através dessas ondas eletromagnéticas. É isso que caracteriza a radiação. Tudo bem? Deu para entender? Vamos para a próxima. A partir das fórmulas que foi estudado recentemente, a gente sabe que existem dois tipos de calor: o calor sensível e o calor latente. E nós precisamos saber quando vamos utilizar cada um desses calores. Vamos lá. Se nós estamos aquecendo um corpo, vamos dizer que isso daqui é água, né? Se nós estamos aquecendo esse corpo e ele não muda de fase, ele permanece em sua fase, ou seja, se eu estou aquecendo um sólido e ele permanece sólido, ou se eu estou aquecendo um líquido e ele permanece líquido, ele só vai variar a sua temperatura. Então nós vamos utilizar a fórmula do calor sensível, onde temos que o calor é igual à massa do corpo vezes seu calor específico vezes essa variação de temperatura, onde a variação de temperatura se dá pela temperatura final do corpo menos sua temperatura inicial. Tudo bem? E quando que vamos usar o calor latente? É justamente quando esse calor é utilizado para mudar a fase da substância. Então, ir de um sólido para um líquido ou ir de um líquido para um gasoso, é aí que vamos usar a segunda fórmula do calor sensível. Vamos entender um pouco melhor sobre o que significa cada um desses calores. Então vamos lá, se nós temos um sistema onde já temos uma água aquecida a 100 graus Celsius e começamos a dar calor para esse sistema, nós vamos utilizar a fórmula do calor latente, porque todo esse calor que eu estiver transferindo para essa água vai servir para aquecer mais ela? Não, ela não vai aumentar a sua temperatura. Ela vai começar o processo de ebulição. Então aí que nós vamos utilizar essa fórmula aqui, do calor latente, quando está tendo essa mudança de fase, quando está indo do líquido para o gasoso, ou quando está indo do sólido para o líquido, é aí que vamos utilizar essa fórmula. Entendeu? A única diferença é que as moléculas e as partículas que compõem a água
se vibra com maior intensidade, até que chega ao limite, esse limite máximo, esse limite de até onde a água continua sendo líquida, que nós caracterizamos como 100 graus Celsius. Esse é o limite da água líquida. A partir de 100 graus Celsius, a energia dada a esse sistema vai servir para quebrar as ligações entre as partículas, fazendo com que ela se caracterize como vapor. É por isso que quando ela chega a 100 graus Celsius e você começa a aquecer ainda mais, ela vai vaporizando, ela vai se tornando vapor. Porque esse calor que você está dando aqui não vai mais mudar essa temperatura. Ela já chegou na sua temperatura máxima, podemos dizer assim, para seu estado líquido. E a partir disso, todo o calor que você der vai servir para quebrar essas ligações. Tanto que é mais difícil você quebrar essas ligações do que você esquentar simplesmente esse sistema. Por isso que, basicamente, em todos os casos, o calor latente vai ser maior do que o calor sensível. Isso é bem interessante, porque é muito mais custoso, custa mais energia você quebrar essas ligações. E aqui nós temos uma curva de aquecimento da água. Vamos dar uma analisadinha nessa curva de aquecimento. Todas as partes do gráfico que estiverem com uma subida é porque o calor está sendo dado para mudar a temperatura do corpo. Então você já sabe que vai ser calor sensível. Então aqui vai ser calor sensível, aqui vai ser calor sensível e aqui vai ser calor sensível. Já quando estamos dando calor para essa substância e a sua temperatura não muda, é porque está tendo uma mudança de fase. O calor está sendo usado para quebrar suas ligações, para distanciar essas partículas. Então, sempre que a temperatura não mudar em uma curva de aquecimento ou uma curva de resfriamento, o calor vai ser do tipo latente. Então aqui vai ser um calor latente e aqui vai ser um calor latente também. Vamos analisar aqui, a passo a passo. Eu peguei essa curva de aquecimento e representei aqui, indo calando essas fases. Bom, aqui inicialmente, sabe-se que como aqui é a água, estou falando de água, e aqui está a menos 20 graus Celsius, temos gelo. Até que damos uma certa quantidade de calor e se transforma em gelo a 0 graus Celsius. Que tipo de calor foi esse? Sensível ou latente? Claro que foi um calor sensível, porque sua fase não muda. Temos aqui água no estado sólido e água no estado sólido. A única coisa que serviu foi para mudar a sua temperatura. Já aqui, onde temos gelo a 0 graus Celsius e água a 0 graus Celsius, esse calor que foi dado serviu para essa mudança de fase. Não mudou a temperatura é a mesma. Aqui nós temos o que? Calor latente. Esse calor aqui é calor latente. E assim se repete sucessivamente. A água, 0 graus Celsius, até a água, 100 graus Celsius, calor sensível, mudou apenas sua temperatura. E a água, a 100 graus Celsius, a vapor, em 100 graus Celsius, mudou apenas sua fase, calor latente. Então você já sabe quando você vai usar calor sensível e quando vai usar calor latente. Uma coisa bem interessante para o entendimento físico disso daqui é que o calor latente de fusão da água é bem menor do que o calor latente de ebulição da água. Repare por quê. O calor latente de ebulição ser maior é porque você precisa de mais calor para fazer a água do estado líquido se transformar em vapor do que a água no estado sólido se transformar em líquido. Porque aqui no sólido, para o líquido, elas já estão bem juntinhas. Então, mesmo que você precisa de menos energia para separar elas, agora no estado líquido, elas já estão mais separadas. Você precisa distanciar elas mais ainda. Então você precisa de muito calor, muito mais calor do que na fusão. Então isso é bem interessante. Vamos agora para o nosso último assunto, lei de fluido. Vamos entender o que significa. Nós temos um corpo A, existe um corpo no meio entre esse corpo A e o corpo B e o corpo B. Nós temos que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Se nós temos que a temperatura de A é maior que B, nós temos um calor sendo passado do corpo A para o corpo B. Mas como calcular esse calor? Ou melhor, o fluxo de calor?
quanto de calor está sendo passado do corpo A para o corpo B a cada segundo. É para isso que utilizamos a lei de Fourier. Nós temos que esse calor por segundo, esse fluxo de calor, é igual à constante de condutividade do material vezes a área de contato dessa superfície aqui que está sempre servindo como condutora, vezes a variação de temperatura, essa diferença de temperatura entre o corpo mais quente e o corpo menos quente, o corpo mais frio. Sempre positivo, isso. É sempre o corpo mais quente do corpo mais frio. Dividido pela espessura desse material, pelo comprimento. Então vamos lá, vamos pegar o exemplo aqui de um corpo a 80 graus Celsius. Então vamos botar aqui TA igual a 80 graus Celsius, TB igual a 20 graus Celsius. Nós temos que a condutividade térmica desse material aqui que está no meio deles dois vale 1 vezes 10 elevado a menos 2. Nós temos que a área de contato é 0,5 metros quadrados e a espessura, o comprimento dessa barra, desse material, é de 2 metros. Agora é só aplicar na fórmula da lei de Fourier. Fluxo de calor é igual a condutividade térmica do material, 1 vezes 10 elevado a menos 2, vezes sua área de contato, 0,5, vezes a diferença dessa temperatura aqui, 80 graus Celsius, menos 20 graus Celsius, que vai dar 60. Dividido pelo seu comprimento, 2 metros. Agora é só resolver. 0,5 vezes 60, 30. Tudo isso aqui dividido por 2. Vamos lá. Podemos dividir direto esse 30 por esse 2 aqui e vai dar 15 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 2, que é a mesma coisa de 15 vezes 10 elevado a menos 2. Onde a vírgula está bem aqui, ela passa 2 casas para a esquerda, vai dar 0,15 calorias por segundo.